A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Venho aqui hoje mais uma vez através desse vídeo trazer para vocês uma reflexão sobre a palavra do Senhor e aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, tem plantado no meu coração para eu espalhar para todos vocês. Espero que vocês me ajudem curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando, para que juntos nós possamos levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, a cada vez mais pessoas, para que a obra do Senhor seja contínua. Então, irmãos, a palavra que eu tenho hoje, que veio ao meu coração, ela está lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E o versículo 9 em seguida diz: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Versículo 10. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. E versículo 11 diz assim: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra do Senhor aqui, irmãos, ele nos traz a anunciação do nascimento de Jesus naquele tempo. Jesus nasceu em uma noite onde vários pastores estavam apacentando os seus rebanhos ali naquela cidade. E Jesus, como sendo Cordeiro de Deus, não poderia ter nascido em noite diferente, uma noite de apacentamento, porque ele veio como Cordeiro de Deus. E ele nasceu num dia em que todos os pastores estavam ali com os seus rebanhos apacentando, com as suas ovelhas que estavam gerando, dando à luz naquele tempo. E Jesus, assim como aqueles cordeiros que estavam nascendo para um tempo novo, Jesus também nasceu naquele dia. Ele se fez homem, sendo Deus, e habitou entre nós. E naquele dia nascia não apenas mais um cordeiro, mas o Cordeiro de Deus. E lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 6, versículo 14, diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então aqui o nosso Senhor já havia sido anunciado, como todos nós sabemos, por vários anos antes, a vinda dele, a vinda desse Salvador para livrar o povo de Israel do cativeiro e também nos livrar do cativeiro. Mas o nosso cativeiro, irmãos, não é o cativeiro babilônico, não é o cativeiro caldeu, não é o cativeiro, irmãos, de prisões humanas, mas é um cativeiro de prisão espiritual, onde o diabo, onde os demônios, onde Satanás, ele quer prender a humanidade. Porque nós, irmãos, estamos debaixo de um jugo espiritual maior do que nós, onde nós não temos entendimento e nem conhecimento, mas passamos a ter, a partir do momento que nós pegamos a palavra de Deus e começamos a ler e pedindo o Espírito Santo discernimento e entendimento acerca da palavra. Jesus, ele veio para a terra apenas com o único intuito de pegar a humanidade que ele criou e livrar do jugo do pecado que entrou no mundo através de Adão, como todos nós já conhecemos essa história. Jesus Cristo, irmãos, ele veio através da cruz dele dizer para nós que o que ele fez lá foi muito além de amor. O que ele fez lá naquela cruz vai muito além do sentimento do amor. Isso ali foi sacrifício, foi entrega e também, irmãos, foi perda. Porque naquele momento de cruz, Jesus ele perdeu algo que nós, hoje em dia, podemos ter através daquele momento dele, que é comunhão. Cristo naquele momento estava só. Lá na palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 34, Jesus nos diz que ele estava só naquele momento quando ele clama ao Pai. Versículo 34 diz assim: E era a hora nona. Jesus exclamou com grande voz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, irmãos, Jesus estava naquela cruz não como Deus, porque como Deus ele nem teria ido à cruz, né? Como Deus ele nem teria chegado lá. Ele estava na cruz como homem, como eu e você, em carne e osso. Então ele sentiu a dor, ele sentiu o medo, ele sentiu o desespero daquele momento. Porém, Jesus precisava passar por aquele momento para que hoje nós estivéssemos aqui falando sobre ele, falando sobre a vinda dele, falando sobre o tempo que ele vai voltar. Então, meus irmãos, hoje nós temos o privilégio aqui no país, né, no Brasil, a gente ainda tem o privilégio de poder abrir essa palavra e ler e saber entender o significado do sacrifício de Jesus. Ele foi anunciado como Cordeiro, como a gente já leu no início da palavra, para tirar o pecado do mundo, para livrar o mundo do pecado. Ele veio como Cordeiro e como Cordeiro ele morreu naquela cruz. Mas aí, meu irmão, vem agora a segunda parte dessa vinda de Cristo. Agora vem a parte principal da vida de Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, como nós bem sabemos. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele subiu para a destra do Pai.
E lá ele está preparando um lugar para nós, eu e você, que cremos, que vivemos segundo a palavra dele, que temos a palavra de Deus, a Bíblia, como livro de fé e prática. Ele foi preparar lugar para nós, para que nós possamos participar das bodas do Cordeiro, do grande dia que ele virá buscar a sua noiva e ele nos levará como uma noiva atada ao noivo. E participaremos nós das bodas do Cordeiro, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 19, lá no versículo 7, diz assim: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Versículo 9 diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, meus irmãos, bem-aventurados todos aqueles que estão aqui, se preparando para a volta de Cristo. Bem-aventurados todos aqueles que estão vivendo segundo a palavra do Senhor. Bem-aventurados, meus irmãos, são todos aqueles que estão na presença do Senhor, buscando e guardando os seus mandamentos. Bem-aventurados estes que guardam os mandamentos do Senhor. Bem-aventurados aqueles que andam em justiça e retidão com a palavra. Bem-aventurados aqueles que são dependentes do Senhor, porque eles farão parte da grande festa do Cordeiro. Eles farão parte das bodas do Cordeiro com a sua noiva. Quando o noivo Jesus voltar a esta terra com poder e grande glória, todos nós daremos conta de tudo que fizemos aqui. E bem-aventurado eu e você. Bem-aventurado nós que amamos o Senhor. Bem-aventurados nós que estamos na presença do Senhor. Bem-aventurados todos nós que estamos vivendo segundo a vontade do Senhor. Que estamos vivendo como este livro aqui nos ordena viver. Amando ao próximo, fazendo bem, estando na presença do Senhor, honrando o nome do Senhor. Porque nós somos essa noiva. Nós, igreja, somos a noiva que espera o noivo. Nós, igreja, temos que estar com as nossas lamparinas acesas, com as nossas lamparinas abastecidas de azeite. E o nosso azeite é o Espírito Santo, porque foi ele que Cristo nos mandou. Ele nos mandou um consolador para estar conosco, aguentando as adversidades, as batalhas, as lutas espirituais, aguentando todos os quês, todos os contras que vêm contra a igreja de Cristo. Nós somos a noiva. E o Espírito Santo é quem nos mantém acesos, nos mantém quentes, nos mantém aptos, nos mantém preparados, nos mantém ativos para o dia que o nosso noivo retornar a este lugar, nós possamos estar preparados. E Cristo, noivo, irá nos vestir com linho fino, irá nos dar a honra de estar com Ele. E você, meu irmão, precisa fazer parte desse momento. Como é que nós faremos parte desse momento? Estando ataviados, estando ligados, estando unidos dentro da noiva, na igreja, sendo parte da noiva. Nós precisamos ser membros dessa noiva, cada qual na sua função. Tem membros que fará parte da cabeça, tem membros que fará parte das mãos, tem membros que fará parte dos pés, membros que serão parte da noiva, parte do corpo da noiva. Porque o noivo deu seu corpo lá na cruz, para que a noiva subisse para o céu. E nós somos essa noiva. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele voltará com poder e grande glória. E para você que acredita, vamos viver de acordo com a vontade do Senhor. E para você que não acredita, para você que acha que é só uma história contada por homens, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Essa história, contada por homens, na sua opinião, na verdade, ela é totalmente, do início ao fim, conduzida por Deus, conduzida pelo Espírito Santo, pela sabedoria de Deus. E não havia como ser diferente, porque essa palavra aqui, ela se completa do início ao fim. Porque essa palavra aqui, de Gênesis a Apocalipse, se completa. Não há nada que esteja escrito aqui que esteja em desordem. Não há nada escrito em Gênesis que não esteja confirmado em Apocalipse. Não há nada escrito em Mateus, em Lucas, que destoem do que está escrito em João, do que está escrito em Hebreus, em Atos. Não há nada que esteja escrito nos Salmos que não esteja em concordância com o que está escrito em Josué, em 1 e 2 Reis, em 1 e 2 Samuel. Essa palavra, meus irmãos, não foi escrita por homens. Porque o homem pode mentir, o homem pode alterar, o homem pode, meus irmãos, fazer o que ele bem quiser. Mas quando é Deus que faz, tudo se completa. Tudo acontece em perfeita harmonia. Se a gente for pegar a história do patriarca Abraão e da circunstância da vida do filho dele, quando Deus pediu para que ele entregasse o seu filho em sacrifício, e a gente for lá para o sacrifício de Jesus lá na cruz, e Deus lá dá o seu filho em sacrifício na cruz.
Abraão, ele sentiu um pouquinho, uma minúscula fração daquilo que foi para Deus entregar Jesus para ser morto por nós pecadores. Abraão, ele não chegou a concretizar, porque foi provido para Abraão um cordeiro preso entre os chifres. Mas o nosso cordeiro foi preso no madeiro. Para Abraão, a salvação veio através de um cordeiro preso pelos chifres. Para nós, a salvação veio através do Cordeiro de Deus, preso no madeiro. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, assim como diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva, porque Cristo é a palavra de Deus. E Cristo vive, meus irmãos. Assim como diz lá em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo é a palavra de Deus, o Verbo é Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Traduzindo, para vocês bem entenderem, no princípio era Cristo, a palavra de Deus. E Cristo estava com Deus, e Cristo, a palavra de Deus, era Deus. E no versículo seguinte diz assim, João 1, 2, ele estava no princípio com Deus. No versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 4 diz, nele estava a vida. E o que diz em Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é viva. Então a palavra de Deus é Cristo, vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cristo é o Verbo, Cristo é a palavra, Cristo vive, a palavra é viva e eficaz. E continuando no versículo 12 de Hebreus 4, ainda tem assim, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, meus irmãos, para nós que cremos em Deus, nós cremos que essa palavra ela é viva e eficaz e ela não volta vazia. O motivo de eu estar aqui fazendo vídeos para vocês, falando para vocês sobre esta palavra, é porque eu creio que ela é viva e eficaz. E em algum lugar por aí tem alguém que precisa ouvir. E em algum lugar por aí nesse Brasilzão, nesse mundão de meu Deus, tem alguém que vai ouvir e tem alguém que vai escutar essa palavra, vai colocá-la no coração e o Espírito Santo vai trabalhar nessa vida. E é com você que eu estou falando agora. Eu não sei qual é o problema que você está passando, qual a dor que você está sentindo, qual a perda que você teve. Mas eu sei que o Senhor fez chegar até você esse vídeo para te dizer uma coisa. Essa palavra não volta vazia. Eu lanço sobre ti a minha capa e vou te fazer meu discípulo a partir de hoje. Eu vou te tirar da lama que tu viveu. Eu vou te tirar da cova que te jogaram. Vou te tirar do sepulcro que tu entrou. Para que tu sejas, a partir de hoje, um discípulo. Então segura essa palavra no teu coração hoje, meu irmão. Eu não te conheço e nem você precisa me conhecer. Basta você saber que eu vim aqui, no dia de hoje, para te dizer que o Senhor tem uma palavra viva para você. Que Jesus vive e que Ele precisa que você creia que Ele está aqui entre nós e deixe Ele fazer a obra dele na sua vida. Se levante como profeta do Senhor. Se levante como servo do Senhor. Se levante como irmão, como membro da sua igreja. Se levante como membro de uma igreja. Se você ainda não é convertido, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se levante e o faça. Aonde você estiver, dobre o seu joelho e fale com Deus agora. E diga, Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui para a tua vontade. Eis-me aqui, meu Senhor, para a tua poderosa vontade. Faz de mim um vaso novo. Quebra o vaso velho. Joga fora o que não é bom. Tira as impurezas, tira as dores, tira a mágoa. Tira tudo que rachou esse vaso. E faz dele um vaso novo. Assim, meu Senhor, como tu mostraste o oleiro fazendo a sua obra, mostra para o mundo. Tu, ó grande oleiro, fazendo um vaso novo na vida dessas pessoas que estão quebradas. Ó grande oleiro dos céus. Pega esses vasos que estão quebrados, que estão trincados, que estão cheios, Senhor, de água suja. Derrama essa água fora. Quebra de novo esse vaso. Leva de volta para a tua roda, ó grande oleiro, e faz dele um vaso novo. Para que esse vaso seja morada, Espírito Santo. Para que esse vaso seja cheio de azeite de unção e seja apto para espalhar a tua palavra nessa grande seara. Nós, meus irmãos, nós somos vasos. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. Deixe-se usar pelo grande oleiro. Esteja apto, esteja pronto. Se verifique. Se você tiver alguma manchinha, alguma rachadura, se você tiver algo que não esteja condizente com o que você tem que ser, com o que você tem que estar, clame ao Senhor e peça para estar de volta na roda do oleiro. Peça para que Ele te faça vaso novo. De novo, de novo, de novo. Mais importa um pecador arrependido do que um pecador que não se arrepende dos seus pecados.
Então não pense porque você pecou, porque você saiu, porque você transgrediu, que não tem mais lugar para você. Pelo contrário, tem sim. Porque Deus falou aqui, Jesus falou aqui na palavra em Mateus, que ele veio não para os sãos, mas para os pecadores. Ele veio para os doentes. Então ele veio para nós. Eu já estive doente e hoje eu estou ajudando na cura. Porque essa palavra aqui foi cura para mim. E eu estou pegando a minha cura e mostrando para todos vocês que eu venci. Não porque eu posso, mas porque Cristo venceu. Cristo venceu na cruz. E eu venci porque Cristo venceu. Porque a palavra diz que nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Então vamos orar, meu irmão, para encerrar essa reflexão. Eu espero que esse vídeo, meus irmãos, possa alcançar todas as pessoas que tem que alcançar no dia de hoje. Eu não sei para quem Deus quis que eu ouvisse essa palavra hoje, mas o fato é, se chegou até você, era preciso você ouvir. Então que de tudo que foi falado, explanado aqui, você tire aquilo que você precisa, você faça as suas reflexões, as suas orações e ande em conformidade com a palavra do Senhor. Isso serve para mim, para você e para toda a igreja, para que nós não nos contaminemos com as coisas que estão no mundo. Porque o que mais estamos vendo hoje em dia é a igreja, muitas igrejas, muitos templos físicos se contaminando com as coisas do mundo. Muitas pessoas se deixando enganar. Jesus disse, acautelai-vos para que não vos enganem. Há coisas que o demônio, que Satanás fará, que se fosse capaz enganaria até os escolhidos. Não podemos baixar a guarda, não podemos vacilar o pé. Nós temos que estar em constante busca, em constante oração, em constante jejum, para que nós não sejamos enganados e nem tragados pelo inimigo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra poderosa que o Senhor colocou, Senhor, no meu coração e que o Teu Espírito Santo falou através da minha boca. Senhor, guarda a vida de todos que ouvirem essa mensagem. Que essa mensagem, Senhor Jesus, repleta de Tua palavra viva e eficaz, possa, Senhor, ir até onde tem que ir, fazer o que Te apraz, Senhor, e voltar para Ti, Senhor, porque ela sempre volta com resultados, porque a Tua palavra não volta vazia. Eu te entrego nas tuas mãos, meu Senhor, todas as vidas que através desse vídeo se renderam aos teus pés. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor Jesus, aonde quer que elas estejam, aonde quer que eles estejam, mulheres e homens valentes, aptos, Senhor, para a tua obra. Prepara cada um deles, Senhor, para o fronte de batalha. Enche-os com teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que eu te oro. Amém.